Olá pessoal, meu nome é Márcia Soares, eu sou uma das palestrantes da Lume e vocês vão me ver por aqui falando sobre assuntos relacionados à doutrina espírita. O primeiro assunto que a gente escolheu para falar hoje é sobre a vontade e a reforma íntima. E por que a gente escolheu esse assunto para começar? Ele é um assunto muito falado nas casas espíritas, porém pouco discutido. Então as pessoas sabem que precisam fazer a reforma íntima, porém elas não sabem o que é a reforma íntima, para que fazer a reforma íntima e como iniciar esse processo. Então foi por isso que nós escolhemos esse tema para começar. Iniciando então, vocês vão ver aí na tela esse slide dizendo que a natureza não dá saltos. A gente ouve isso o tempo inteiro, né? E quem toma contato com o espiritismo pode pensar às vezes que os espíritas são pessoas diferentes, são pessoas especiais. E não é bem por aí, né? Qual é a diferença então das pessoas que se dizem espíritas? Porque nós estamos o tempo todo procurando conhecimento, né? Nós estamos o tempo todo tentando desvendar certos mistérios que nos são colocados desde que nós nascemos, para que a gente consiga então fazer com que esses conceitos façam sentido na nossa vida e para que nós consigamos aplicar então esses conceitos na prática. E aí uma coisa que nós aprendemos nas casas espíritas é que nós não podemos adiar o nosso progresso indefinidamente. Por quê? Porque só existe uma fatalidade: evoluir. Nós sabemos que nós estamos aqui para evoluir, né? Nós não estamos aqui para tirar da vida o melhor dela, para ter o máximo de prazer possível. Não, nós estamos aqui com um único objetivo, que é crescer e evoluir. E aí tem um quadrinho que diz o seguinte: mestre, como eu faço para me tornar sábio? E o mestre responde: boas escolhas. Mas como fazer boas escolhas? Experiência. E como adquirir experiência? Más escolhas. Não é isso que acontece na vida da gente? A gente vai errando e aprendendo. E esse também é um processo de aprendizagem. Ele é mais doloroso, ele é mais difícil, mas é um processo de aprendizagem. E é o que normalmente a gente escolhe. Então a gente vai errando, acertando, errando menos, até que a gente começa a acertar mais. E aí a gente tem aí embaixo a figura de Aristóteles, que muito antes de Cristo já dizia que nada vai ao intelecto senão pelos sentidos. E se a gente parar para pensar nessa frase, é exatamente o que acontece com a gente na nossa vida. Não interessa quantas vezes os nossos pais nos digam: não vá por aí que você vai cair, não faz assim que você vai errar. Não, a gente tem que passar pela experiência para a gente aprender, né? E é exatamente isso que traz essa frase: nada vai ao intelecto senão pelos sentidos. Muita gente nas aulas me pergunta por que nós temos que reencarnar? Por que nós não podemos aprender o que nós precisamos lá na espiritualidade? Exatamente por isso, porque a gente precisa passar pelas experiências para poder adquirir aquele conhecimento que a gente precisa. A gente precisa sentir na pele, né? E aí, seguindo, vamos ler esse quadro que está na tela de vocês. Como transformar um arquivo milenar de erros de toda a espécie num programa voltado para o bem do próximo? Como modificar um passado que se perde na memória do tempo, cheio de sentimentos menos nobres e ações indignas, em atitudes renovadas e vontade firme e forte de vencer a si mesmo? Porque é difícil, não é? É difícil eu transformar esse meu arquivo de erros num presente e futuro de acertos. É muito difícil. Como é que eu faço isso? Só com disciplina e perseverança. E perseverança aí, quando eu digo perseverança, eu estou dizendo que é relacionado a uma ação. É perseverar, eu preciso fazer algo para que aquilo aconteça. E aí, gente, a gente tem uma história que a gente conta muito nas nossas palestras e nas nossas aulas, que é a história do cão e do prego, que eu não sei se vocês conhecem. Disse que um rapaz chegou no posto de gasolina e tinha um cachorro deitado chorando muito. E chorava, e o rapaz ficou com aquilo na cabeça: por que esse cachorro chora tanto? Foi perguntar para o frentista. Aí o frentista respondeu para ele que o cachorro estava sentado em cima de um prego. O rapaz ficou mais indignado ainda: mas se ele está sentado em cima de um prego, por que ele não levanta dali? E o frentista muito tranquilamente respondeu que ele não levantava porque a dor que ele estava sentindo com aquele prego só era suficiente para ele chorar. Ainda não estava doendo o suficiente para ele levantar dali e deitar em outro lugar.
Isso não faz a gente pensar na gente mesmo? Quantas vezes a gente fica chorando, reclamando por situações, por causa daquele prego que está ali nos incomodando, mas nós não nos levantamos do lugar para promover mudanças. A gente continua chorando e reclamando. E aí às vezes a gente chora e reclama para alguém que nos diz: ok, se isso está te incomodando, por que você não faz diferente? O que a gente faz normalmente? Não quero mais falar com essa pessoa, vou falar com outra, que eu posso reclamar e chorar e posso continuar no mesmo lugar. Não é assim que a gente faz? Por quê, gente? Como nós ainda estamos num estágio infantil, nós normalmente escolhemos evoluir através da dor. Nós esperamos que a dor fique insuportável para que a gente promova uma mudança, para que a gente faça diferente, né? A gente ainda quer se apegar a sensações materiais, a gente quer se divertir como crianças que nós somos, né? Nós queremos falar mal da vida dos outros, nós queremos nos apegar às comidas, às sensações que nos trazem prazer. Não é isso que criança faz? Criança quer prazer, criança não está preocupada se quer crescer ou não. Porém, quando a gente quer brincar demais e se recusa a crescer, a aprender, a evoluir, vem o que a gente chama de castigo. O que é esse castigo? É aquele banquinho da disciplina que aparece às vezes na nossa vida. São as dores. Quando vem aquela dor que fica insuportável, aí eu mudo. Porque enquanto ela não está insuportável, eu fico no mesmo lugar com aquele prego me incomodando e não faço nada. Tá se identificando aí? Somos todos assim. E aí de novo aquela frase: a natureza não dá saltos. Ok, concordo, a natureza realmente não dá saltos, isso é uma verdade. A gente não pode apressar demais o nosso crescimento, porque nós ainda não estamos preparados para um estágio mais avançado do que o que nós estamos agora. Porém, nós não podemos viver de desculpas, né? É muito comum, entre os espíritas principalmente, a gente ouvir essas frases: ah, não estamos prontos ainda. Nós ainda somos crianças espirituais, como eu falei agora há pouco. Precisamos dos prazeres da matéria, porque senão a gente não teria reencarnado aqui. Não é assim que a gente fala, não é isso que a gente ouve? Pode até ser verdade. Porém, gente, a gente precisa se esforçar e parar de viver de desculpas, né? Nós precisamos fazer a nossa parte para nos tornarmos merecedores de todo esse auxílio que a gente recebe do plano espiritual a todo momento. Só fazer a nossa parte é o que a gente precisa agora. E o que é fazer a nossa parte? Antes de nós reencarnarmos na Terra, nós nos comprometemos com vários espíritos lá na espiritualidade. Fizemos então o nosso planejamento reencarnatório, né? Era um programa que envolvia inúmeros outros espíritos, encarnados e desencarnados. Não é determinista, nós sabemos que não existe determinismo, né? A não ser o fato de que estamos aqui para evoluir. Então tudo vai depender do nosso livre-arbítrio, das decisões que nós vamos tomar aqui na Terra, que pode ou não modificar esse planejamento. Porém, lá, enquanto nós estávamos fazendo esse planejamento, enquanto nós estávamos nos preparando para reencarnar, nós recebemos um treinamento, né? E nós nos comprometemos com todos esses espíritos que estavam nos auxiliando nesse treinamento, que nós iríamos chegar aqui e fazer a nossa parte, né? Que nós iríamos fazer o possível para nos manter no caminho reto, sem desvios ou tentativas de atalho. E aí lá no treinamento a gente tirou uma nota 10, 9. E aí a minha pergunta é: quanto será que a gente está tirando aqui na prática? Será que a gente está conseguindo seguir aquele plano que nós mesmos fizemos lá na espiritualidade antes de reencarnar? Como é que nós estamos nos saindo? Como será que todos esses espíritos com os quais nós nos comprometemos estão se sentindo agora? Será que eles estão orgulhosos de nós, né? Com que cara eu vou voltar para lá e olhar para todos aqueles que investiram tempo e energia no nosso crescimento? Como será esse nosso retorno? E aí tem uma frase de Emmanuel que diz assim: tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. Forte, né? Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, que da inércia cai na cegueira.
vibra com a vida que escoa sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. E isso é uma coisa que nós pedimos a todo momento na nossa oração, não é? Pedimos a Deus que não nos deixeis cair em tentação. Porém, nós já sabemos o que é a tentação. Nós já sabemos quais são os caminhos pelos quais a gente passa e normalmente cai. Se nós já sabemos o que é a tentação, por que a gente ainda está pedindo para Deus nos ajudar a não cair em tentação? Não depende mais de Deus, depende da gente. Se eu já sei o que é difícil para mim, se eu já sei o que eu tenho que fazer, o que falta? Falta fazer. E aí a gente vai falar então sobre o que é essa reforma íntima que é tão falada nas casas espíritas. É um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento de nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. Então, parando aí um pouquinho, é um processo contínuo, não vai acontecer do dia para a noite. De autoconhecimento, eu preciso me conhecer para me reformar. De conhecimento da nossa intimidade espiritual, é lá no fundo, não é nada disso aqui que está no superficial que eu mostro para o mundo. Modelando-nos progressivamente, um passinho de cada vez. Na vivência evangélica, ou seja, utilizando então Cristo como meu exemplo, em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do velho eu, carregado de tendências e erros seculares, no novo eu, atuante na implantação dos ensinos do Divino Mestre. E aí a palavra em negrito, atuante, precisamos agir, já tem muita gente falando. Ok, entendi o que é reforma íntima agora. Por onde eu começo? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, gente, é ter vontade de melhorar. É essa vontade de me transformar que é o primeiro passo da minha reforma íntima. E quando eu falo em vontade, é importante que a gente entenda a diferença entre vontade e desejo. Porque muita gente tem o desejo de se melhorar, isso é natural. Porém, poucos têm a vontade de fazer isso. Então vamos lá, o que é o desejo? O desejo é frequentemente ligado aos nossos sentimentos e emoções. O desejo se consome. E enquanto não se consome, continua a nos martelar a mente, às vezes de forma avassaladora. O desejo é quase sempre inconsequente. Ok, e a vontade? A vontade é uma disposição, uma força interior. É a coragem que nos impulsiona a conquistarmos o que desejamos. Ela caminha de mãos dadas com a lógica e a razão. Então aqui a gente vê que o desejo ele é ligado a sentimentos e emoções e que a vontade ela caminha de mãos dadas com a lógica e com a razão. Aí normalmente a gente dá um exemplo na aula que funciona muito bem. Vamos supor que eu seja diabética e me vem aquele desejo forte de comer o chocolate. E esse desejo, como está escrito ali, ele vai me consumindo, ele fica me martelando a mente. É aquela hora que eu fuço minhas gavetas atrás do chocolate. Eu não penso nas consequências. E aí que a vontade entra em ação. A vontade, como ela caminha de mãos dadas com a lógica e com a razão, ela entra onde? Na hora que eu penso que, poxa, eu sou diabética. Se eu comer esse chocolate, vai me fazer mal. Então eu domino esse desejo, a minha vontade é maior do que esse desejo e eu não como chocolate. Ficou claro? E para falar de reforma íntima, a gente trouxe essa figura, porque quando a gente fala de reforma, normalmente o que vem na cabeça da gente é a reforma do dia a dia. É uma reforma, por exemplo, que eu faço num cômodo na minha casa. E quando a gente faz uma reforma, normalmente o cômodo fica dessa forma, todo bagunçado, não é? Pois é, quando a gente decide fazer a reforma íntima, a gente também fica assim. A gente fica todo bagunçado. Por que será, gente? Simples, porque a gente passa a vida inteira tentando esconder dos outros aquilo que a gente não gosta na gente mesmo. A gente passa a vida inteira tentando passar para o outro aquela impressão de que nós somos
perfeitos ou que nós somos melhores do que realmente somos. E com isso, quando eu estou tentando enganar o outro, eu acabo escondendo de mim mesmo aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso mudar. A gente vai criando aquelas máscaras. Como eu não sou psicóloga, não vou entrar nesse mérito. E aí, vamos voltar então para a reforma do cômodo, tentando fazer essa analogia com a reforma íntima. Quando eu decido fazer reforma num cômodo na minha casa, primeiro eu preciso decidir fazer essa reforma. Então tem aí o processo da decisão. Eu quero. Eu saí do desejo, eu quero reformar um cômodo, para a vontade, quero reformar o cômodo. Depois dessa decisão, eu preciso passar por um processo de planejamento. O que é que eu vou reformar? Eu vou pintar paredes, eu vou trocar cortinas, eu vou trocar piso, o que eu vou fazer? E muita gente pula esse processo de planejamento na vida diária, sem entender que é importantíssima essa parte do processo. Por quê, gente? Porque se eu tentar fazer essa reforma íntima de forma desordenada e impensada, sem planejamento, esperando atingir resultados rápidos, esperando que eu seja então aquele santo almejado, que a gente ouve nas palestras espíritas do dia para a noite, eu vou me decepcionar. Por isso é tão importante o planejamento. Depois do planejamento, ele vem para a preparação. O que é essa preparação? É eu me munir de informações para fazer o que eu planejei fazer. Então, por exemplo, se eu tenho dificuldade... Então, por exemplo, se eu falo muito mal da vida dos outros, eu tenho esse problema da maledicência na minha vida. Eu preciso me munir de informações para me livrar disso. Eu preciso ir atrás, então, do que é a maledicência. O que eu tenho que trabalhar para que eu consiga, então, me melhorar nessa parte. Essa é a fase da preparação. É você se munir de informações, é você entender sobre o que é que você está tentando melhorar, sobre o que é que você está tentando reformar, para aí você conseguir iniciar o processo verdadeiramente. Depois da preparação vem então a implantação. Ok, já decidi, já planejei, já me preparei, agora eu posso colocar em prática. Como é que eu vou parar de falar mal da vida dos outros? Eu começo a implantar. É o vigiar, é o todo dia, é um trabalho que é contínuo, como a gente disse lá atrás. Ele é progressivo. Num dia eu vou falar mal 1, 2 vezes, na outra eu vou falar menos e assim progressivamente. Depois dessa implantação, eu coloco então um objetivo. Eu vou me vigiar pelo próximo mês. No final desse prazo, eu vou fazer então uma avaliação. Como eu me saí nesse processo? Falei bem, falei mal? E aí cada um vai ter um método para fazer essa avaliação. Muitas pessoas utilizam o diário. Escrever todo dia como foi, como você saiu naquele objetivo. E aí é importante que você faça essa avaliação no final do prazo para ver realmente como foi e o que você precisa melhorar dali para frente. Vocês viram então que é um trabalho grande e a gente só está falando aqui de uma coisa que foi a maledicência. Quantos erros e imperfeições nós temos que melhorar? São muitos. Por isso, gente, não esperem que do dia para a noite vocês vão ser os santos almejados que eu comentei agora há pouco. Não tem possibilidade de fazer isso, é impossível. Então a gente vai se corrigindo pouco a pouco, tendo muita paciência com a gente mesmo. E conforme a gente vai trabalhando essa paciência com a gente mesmo, a gente passa a ter paciência com o outro. Eu tenho muitos erros, o outro também tem. A gente passa a ser mais tolerante com o erro do outro. Então, seguindo, gente, vamos passar para algumas citações bíblicas. Nós temos aí, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí está dizendo exatamente o que nós falamos agora há pouco. Está se referindo a esse processo contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual, daquilo que está abaixo da superfície, daquilo que está além do que eu mostro para o mundo. A próxima. Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. E aí é importante que a gente pense sobre o sentido da palavra pecado. O pecado é então esse desvio de caminho, esse desvio de conduta, esse errar o alvo. Então está falando sobre a busca da superação das limitações do ser, das minhas limitações, dos meus vícios, dos meus defeitos. A próxima frase. Renovai-vos pelo espírito no vosso modo de sentir. Busca de uma vivência evangélica por uma transformação do modo de sentir, de agir e de pensar os outros e o mundo. Aí cai no que eu falei agora há pouco.
Quando eu paro para pensar, entender e acolher o fato de que eu tenho as minhas limitações, meus vícios, meus defeitos, minhas dificuldades, eu passo então a pensar e a sentir o outro de uma forma mais tolerante e mais amorosa. A minha vida vai ficar muito mais fácil. E aí vamos voltar lá na primeira frase. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok, mas conhecer o quê? Eu preciso conhecer quais são os meus vícios, os meus defeitos, as minhas imperfeições e também as minhas virtudes. Então eu preciso entender e conhecer o que em mim é bom e o que em mim ainda não é tão bom. Vamos começar falando dos vícios. E aqui a gente vai citar alguns que são os mais comuns. O fumo, o álcool, a gula e os abusos sexuais. A gente cai naquela história de que como somos crianças espirituais, nós ainda temos necessidade dos prazeres da matéria, né? É nisso que a gente fica se enganando o tempo inteiro. E tem uma frase do Livro dos Espíritos que é muito boa. As paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Ou seja, o perigo está onde? No excesso. Seguindo, então, a gente vai falar dos defeitos e imperfeições, citando novamente alguns que são os mais comuns. O orgulho e o egoísmo, o ódio, a raiva, a agressividade, a vingança, a maledicência, a impaciência. Aqui a gente precisa pensar que eles estão alocados em defeitos e imperfeições, porém, são sentimentos que já nos foram úteis no passado. Como assim já nos foram úteis? Vamos entender. Nós sabemos que nós passamos por várias fases evolutivas. E conforme a gente vai passando por essas fases evolutivas, a nossa percepção, a nossa sensibilidade, ela vai se ampliando, elas vão se ampliando, elas vão se melhorando. Paralelamente a isso, o nosso intelecto ele vai nos propiciando melhoria nos nossos mecanismos de defesa. Então, quando nós passamos, por exemplo, pela fase do primata, nós vivíamos sozinhos, né? Então os nossos sentimentos defensivos eram quais? O instinto, o egocentrismo, tudo girava em torno de mim, afinal eu vivia sozinha. Depois eu passei pela fase do homem das cavernas, todos nós. Nessa fase do homem das cavernas, nós passamos a ter que compartilhar a nossa vida com outras pessoas, porque nós vivíamos em grupos. Quando nós começamos a viver em grupo e passamos a ter que compartilhar aquilo que era só nosso com outras pessoas, o que surgiu? O ciúme, o egoísmo. Mas era só meu, por que eu tenho que dividir? É um sentimento defensivo. Depois dessa fase de homem das cavernas, nós passamos pela fase do homem tribal. Nessa fase do homem tribal, nós começamos a ter noção de que existia algo, alguém, alguma coisa maior que nós. Nessa fase surgiu então o quê? A vaidade, o orgulho, porque nós percebemos que existia algo, alguma coisa ou alguém mais forte, mais inteligente, maior do que nós. Depois desta fase vem a que nós estamos vivendo hoje, do homem cosmopolita. O que toma conta nessa nossa vida hoje? A nossa inveja, principalmente, porque eu sempre quero ter aquilo que o outro tem, eu nunca estou satisfeita com aquilo que eu tenho, e eu estou sempre julgando o outro, principalmente o outro que tem mais que eu, não é assim? A próxima fase, qual é o nosso objetivo então? O homem universal. Nessa fase de homem universal, o que toma conta da gente é o amor. É a tolerância, é a paciência, é a compaixão, é o ver o outro com olhos de amor, né? Nós seremos guiados então pela nossa intuição, pelo nosso coração, pelo nosso sentimento. Como poderei deixar então de ser orgulhoso? Como? Se é um sentimento defensivo. Ou diminuir a minha prepotência. Se ainda continuo preocupado com a aparência do cargo, vaidade. Supervalorizando meu trabalho, egoísmo. Sendo exclusivista com meus instrumentos de trabalho, ciúme. Centralizando todas as atividades em mim, egocentrismo. E agindo por impulso, instinto. Quem é que não se achou nessa frase? Todos nós. E quando a gente olha para essas palavras que estão em vermelho, vaidade, egoísmo, ciúme, egocentrismo, instinto, nós vamos conseguindo encontrá-las na tabelinha que a gente falou agora há pouco. Nessas fases pelas quais todos nós passamos
Ou será que ainda não passamos, né? Porque ainda estamos presos nelas? E que nós devemos então aprender com esses sentimentos defensivos para que nós consigamos chegar no nosso objetivo então, que é a próxima fase evolutiva, que é o homem universal, para que nós consigamos então viver mais cheios de amor. A primeira característica que a gente fala aí é o orgulho. E muita gente diz, não sou orgulhoso. São características do orgulhoso. Não aceitar críticas, não aceitar seus erros. Quem aqui aceita uma crítica com o coração aberto? Querer ser o centro das atenções. Eu costumo conversar isso muito com meu marido, que o problema do mundo é a carência, né? Todos querem ser o centro das atenções. Apreciar ser elogiado. Quem não gosta de um elogio? Menosprezar o próximo, né? Às vezes a gente tem a sensação de que para que nós nos sintamos mais, nós temos que fazer com que o outro pareça ser menos. Dar demasiada importância à aparência exterior, à posição social e o prestígio pessoal. Aborrecer-se quando contrariado. Nenhum de nós se encaixou aí nessas características, né, gente? E a gente colocou uma frase aí, então, que não há reforma íntima sem mudança de atitudes. É aquela história do eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, não vai resolver, não vai nos ajudar. Nós precisamos mudar as nossas atitudes para que haja a reforma íntima e para que eu consiga, então, ser o melhor que eu posso ser nesse momento. E a frase do Raul cabe muito bem. É preferível ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Normalmente as pessoas que se mantêm firmes em suas velhas opiniões são as que mais sofrem e as que mais fazem sofrer, né? Porque falta flexibilidade, elas normalmente são muito exigentes consigo próprias e com aqueles que estão à sua volta. O processo de evolução, então, se realiza quando substituímos atitudes animalizadas, ligadas então lá à nossa fase do homem primata, por atitudes espiritualizadas, que são atitudes ligadas então a essa nossa próxima fase que a gente está buscando, atitudes mais repletas de amor, atitudes ligadas ao amor. À medida que ações ligadas a comportamentos mais evoluídos vão sendo tomadas, mais essas ações estarão ligadas ao coletivo e desligadas à individualidade. Olha que importante isso. Eu vou passando então a pensar mais no outro, a enxergar o outro, a entender que o outro, como eu, tem sentimentos, tem seus defeitos e imperfeições sim, mas também tem um lado muito bom que às vezes eu não enxergo. A ação voluntária do justo se opõe à ação comodista e dependente do egocêntrico. E seguindo então naquela frase do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós falamos então de vícios e defeitos. Vamos falar agora das virtudes. O que é a virtude? Etimologicamente, o termo virtude vem do latim virtus, que significa força. Mais genericamente, passou a significar poder ou aptidão de se fazer algo. Aquilo que é bom em mim. Qual é a minha força? Quais são as minhas forças? Como é que eu consigo fazer com que essas forças apareçam mais do que os meus defeitos e imperfeições? Como é que eu consigo colocar essas minhas forças em prática no dia a dia? E aí a gente volta a falar de comportamentos defensivos e comportamentos construtivos agora. A gente já vai entender. Nessa tabelinha que vocês estão vendo, nós temos aí então a primeira parte dos sentimentos, a segunda dos comportamentos defensivos, que são naturais e instintivos, e dos comportamentos construtivos, que dependem da nossa vontade e da nossa ação, para que nós cheguemos então na nossa força, na nossa virtude. A primeira linha fala sobre o instinto, que aqui é o sentimento, é natural. O meu comportamento defensivo é a agressividade. Por quê? Porque é instintivo, eu quero defender aquilo que eu acho que é meu, aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que é justo. Então eu passo a ser agressivo. Como que eu consigo trabalhar essa agressividade? Trabalhando então no comportamento construtivo. Eu sempre trabalho no polo positivo, não no polo negativo. Qual é o polo positivo então? A mansuetude. Eu passo a me vigiar diariamente tentando ser mais mansa, mais tranquila.
Quando eu passo a tentar ser mais mansa e mais tranquila, consequentemente eu vou ser menos agressiva. Quando eu consigo que a mansuetude faça parte da maior parte do meu dia, eu consigo então chegar na virtude que é a sensibilidade. A linha abaixo, o egocentrismo. O comportamento defensivo é o comodismo, claro, porque é muito cômodo ser egocêntrico. É cômodo eu pensar em mim mesmo. É cômodo achar que o mundo gira em torno do meu umbigo. Qual é o comportamento construtivo que eu vou trabalhar então? A colaboração. Dia a dia eu vou tentar um pouquinho de cada vez colaborar com o outro. Passar a tentar enxergar fora desse meu círculo que eu criei aqui em volta de mim. Quando eu consigo isso, eu chego nessa virtude da sensibilidade. A próxima é o ciúme. Qual que é o comportamento defensivo do ciumento? A possessividade. É meu, não é assim que a gente pensa? Então, qual é o comportamento construtivo que eu preciso trabalhar, que eu preciso me esforçar, que eu preciso focar? O compartilhamento. Seja do que for, gente. Seja de quem for, porque muitas vezes o ciumento ele acredita que até as pessoas, né, são só dele. O egoísmo, meu comportamento defensivo é a avareza, é tudo meu. Qual é o comportamento construtivo que eu vou trabalhar? A minha generosidade. Eu posso não conseguir compartilhar tudo já de primeira, mas eu vou tentar com pequenas coisas. Quando eu conseguir, eu vou chegar nessa virtude do despreendimento. Gente, olha que liberdade, que maravilha chegar nessa virtude do despreendimento. A gente passa a sofrer muito menos. Aí a gente vai para a vaidade e para o orgulho. Quais são os comportamentos defensivos? O melindre e a arrogância. Quais são os comportamentos construtivos? Aceitação e simpatia. Para chegar onde? Na virtude da humildade, que é tão falada. Os próximos aspectos, então, os próximos sentimentos são a inveja e o juízo. Quais são os comportamentos defensivos? A cobiça, eu quero mais. E o pré-julgamento. Eu julgo aquele que eu acho que tem mais do que eu. Quais são os comportamentos construtivos? Primeiro, a abnegação. Eu não preciso de tudo isso. E segundo, a compreensão. Se o outro chegou, ele fez por merecer chegar onde ele chegou. Para chegar então na virtude da intuição, para eu ser mais ligada ao sentimento do amor. E muitos de vocês podem estar se perguntando: ah, mas por que eu vou fazer tudo isso? Para quê? Dá tanto trabalho. Dá, gente, dá trabalho. E sabe por que ou para que a gente faz tudo isso? Pela gente mesmo, não é pelo outro. Porque quando eu não trabalho nesses sentimentos defensivos, nesses comportamentos defensivos, o meu corpo ele começa a apresentar doenças. Lembra que eu falei lá no começo que nós, como crianças espirituais, nós decidimos muitas vezes brincar, nos apegarmos a sentimentos materiais e que quando a gente brinca muito, vem a vida e traz o banquinho da disciplina, traz as dores, é aí que a gente se sente forçado a mudar. Porque a gente está sentindo na pele, a gente está sentindo no próprio corpo. É quando o nosso corpo passa a demonstrar que tem algo errado. É quando a lanterninha começa a pitar que, ó, precisa mudar alguma coisa. Nessa tabela que vocês estão vendo aí, a gente entende um pouco melhor. Eu não vou falar de todas, só de algumas. Sentimentos defensivos, instinto. Comportamento defensivo que a gente viu lá atrás, agressividade, ferocidade. A gente age como animal. Do jeito que vem, volta. Não é assim que muita gente diz? Pisou no meu calo, eu grito, né? Isso vai trazer o que com o tempo? As doenças psicossomáticas ligadas a lesões físicas, a acidentes. Porque quando eu estou tomada pela agressividade, pela ferocidade, eu não penso. É instintivo. Então é muito mais comum ocorrerem acidentes e lesões físicas. O próximo, egocentrismo. Os comportamentos defensivos são o comodismo, os vícios, a preguiça. Vai me trazer doenças nos pulmões, rins, pernas e pés, coluna, intestino, pressão arterial, entre outras. E aí nós temos várias, gente, nesse quadro que vocês vão poder ver em casa. Então, quando eu pergunto por que e para que fazer reforma íntima, por que eu vou colocar energia nisso? É muito trabalho, tenho mais o que fazer. Ok, é uma escolha. Porém, se você não fizer, vai ter consequências. Se é que já não está tendo consequências. Porque se a gente parar para pensar quais são os problemas que nós temos hoje, que nós reclamamos hoje, normalmente eles vão estar alocados em algum lugar dessa tabelinha.
Quem aqui não tem problemas de estômago? Quem aqui não tem uma dor aqui ou acolá? Pode estar ligado aos seus sentimentos e comportamentos defensivos. E aí eu tenho uma pergunta. Vocês acham que falta maturidade nas pessoas para exercerem o autoconhecimento e aplicarem a reforma íntima? Será que falta maturidade? Eu acho que não. Eu acho que o que falta é vontade, determinação e atitude. Porque apesar de nós estarmos sim no estágio infantil de evolução, nós já sabemos o que nós temos que fazer. Não nos falta informação. Gente, a doutrina espírita tem autores excelentes que nos trazem informações cada vez mais detalhadas, então nós não podemos mais alegar ignorância. O que nos falta realmente é primeiro a vontade para iniciar esse processo, a determinação para permanecer nele e a atitude para darmos o exemplo. Porque através de nós, quem estiver ao nosso redor vai se sentir motivado a iniciar esse processo também. E para finalizar, a gente tem esse texto intitulado Examinemos a Nós Mesmos, que a gente vai ler junto. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil assim verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos, permanece estacionário. Testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colabora com mais euforia na seara do Senhor? Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o Evangelho mais vivo nas suas atitudes? Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência de posses terrenas? Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha? Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecida somente por ti, estão presentemente mais raros? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Dissipaste antigos desafetos e aversões? Superaste os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Entendes melhor a função da dor? Ainda cultivas alguma discreta desavença? Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Alegria é evangelho no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nesses 3 últimos anos? Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com Cristo. Sopesa a existência hoje espontaneamente em regime de paz, para que não te vejas na obrigação de sopesá-la amanhã sob o impacto da dor. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faz isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois, quando passares para o lado de cá, muita vez já será mais difícil. Esse é um texto que está no livro Opinião Espírita,
do Chico Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. E para terminar, a gente colocou essa frase então: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então não importa quantos anos você tenha nessa vida terrena, é sempre tempo de recomeçar, é sempre tempo de nos tornarmos melhores, o melhor que nós pudermos ser nessa fase da nossa jornada evolutiva. Obrigada e até a próxima.